Moser, que é tirado, né? Tirado das águas, ou puxado das águas. Oi, o diabo aí. Eu disse para os irmãos que a sétima parte da Bíblia. Vou pegar uma cadeira, vamos dar um centro. Eu que nem Jesus. Vou sentar para explicar. A sétima parte da Bíblia é ocupada com a história de Moisés. Então, a Bíblia é riquíssima para nós, para falar acerca desse personagem da Bíblia, que é um personagem que ele aparece no Êxodo, Levítico, Número, assim sucessivamente, como personagem principal. Grava isso. Nós vamos estudar o Pentateuco, os personagens raros. Quando eu digo de personagens raros, eu estou me referindo em todos os aspectos. Nós vamos estudar cidades raras e cidades quais ninguém mexe nela. Se eu perguntar aos irmãos aqui, qual foi a cidade que foi destruída com fogo e enxofre? Qual foi? Não, estou ouvindo. Qual foi? Todo mundo fala. Todo mundo só acha que foi Sodoma e Gomorra. E a maioria esquece que aparece duas cidades, que é Ademar e Zeboim, que foi destruída também. Só que Ademar e Zeboim foi as duas cidades que foram destruídas, que a gente não mexeu nelas. Então, quando nós começarmos a estudar personagem, grava isso. Personagem principal em Gênesis e tal. Personagem principal em Êxodo. Aí vai ter aula que eu vou falar hoje, nós vamos falar de personagens raros. Que o personagem pode ser uma geografia, pode ser uma palavra, né? É isso que é hoje. Só que Moisés, ele é um personagem raro, não é raro. É o personagem principal, porque a sétima parte da Bíblia conta a história de Moisés. Isso aí. Isso aqui eu já falei. A pergunta é: quem foi Moisés e a sua maior decisão? Antes do homem de Deus, Moisés ser quem ele foi, ele tomou uma decisão arrojada, uma decisão tremenda. E quem fala isso para nós não é ele. Milênios, ou por que não dizer, muitos anos depois, quase 4.000 anos depois, alguém vai falar a respeito desse Moisés, da decisão que ele tomou, que é aqui que eu entendo a vida de Moisés. Não é lá no Êxodo, não, é aqui. Então, Hebreus, eu comecei falando com os irmãos. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, ao usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele está tomando uma decisão aqui. Ele é um príncipe herdeiro. Provavelmente ele seria o Faraó, mas o texto está dizendo que ele recusou. Isso aqui eu já mostrei para os irmãos, mas estou dando uma recapitulada rápida. Pela fé, quando a gente estudamos pela fé, a decisão de Moisés não foi baseada em vantagens terrenas, mas em uma confiança profunda em Deus e em sua promessa. Ele fez pela fé. Um homem feito, ele não é. A decisão que Moisés está tomando é a decisão de moleque. É até forte essa expressão, porque tem gente aí que toma a decisão que não é homem, né? De moleque. Uma expressão até pejorativa, mas tem gente que está tomando decisão aí de endemoniado. Eita! Mas aqui ele, homem feito, é uma decisão de um homem. Ele já era maduro, com consciência formada, e poderia continuar no conforto do Egito, mas decidiu com responsabilidade. Isso aqui é sério.
Porque você não tem como revelar a Deus, não. Ah, Deus, eu tomei a decisão, mas eu não pensei. Homem feito é que Moisés estava com a consciência formada. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó, isto é, ele abriu mão da identidade dos privilégios egípcios para abraçar o propósito de Deus, mesmo que isto implicasse sofrimento. Está abrindo mão da mordomia. Egito na época, eu expliquei para os irmãos, é um país de primeiro mundo, é um império da época. O império dominante da época é o Egito. Meu Deus. E eu vou abrir mão da onde eu tenho uma mordomia para sofrer. Aí vem o pensamento do pregador, tá? Essa aqui é a palavra-chave. Pensamento do pregador. Eu penso, lá dentro da minha mente eu fico pensando quando eu leio esse texto. A fé que renuncia é a fé que amadurece. A maior dificuldade do homem é renunciar a ele mesmo. Depois que você renuncia a você mesmo, significa que a sua fé amadureceu. E a fé amadurecida significa dizer que a fé vai começar a criar obras. E as obras que a fé cria, ela aperfeiçoa a fé. Ou seja, Tiago diz, sem fé, Tiago diz assim, a fé sem obra ela é morta. Então, a fé cria obras, e as obras aperfeiçoam a fé. Não adianta eu ter fé e não ter obra. Aí não dá nada. Então, a fé, ela amadurece na medida que eu vou renunciando. E renunciar todos os dias, tá? Não há coroa no céu para quem vive buscando o trono do mundo. Se ele fosse, eu quero a coroa de Faraó, nós nunca conheceríamos o Moisés que ele foi. E eu disse para os irmãos que a gente prega porque tem que pregar. O Moisés ficou bravo lá na frente, lá. Fala a rocha, Moisés. Ele fere a rocha, porque ele bate. Mas aquela chicotada ali não era na rocha, não. Então foi de o povo rebelde, dura serviço, um povo que via Deus fazer coisas de perto, mas não agradecia. Moisés, em vez de doidinho para dar um coisa naquele povo, não pode, bate na rocha. Deixou de entrar na Canaã celestial. Mas glória a Deus, ele ia sofrer mais ainda. Então ele foi lá, Deus levou ele para a glória. Vamos lá? Terceiramente, do pregador. A verdadeira identidade se encontra em Deus. Não há título que o mundo te oferece. Você pode ser príncipe do Egito, pode ser general, pode ser o que for. Mas a sua identidade só é achada em Deus. Só Deus. Vamos continuar aqui. Aí o texto vai mostrar para nós, preferindo ser maltratado, isso é, Moisés não foi forçado a isso, ele escolheu. Fé verdadeira faz escolhas difíceis por amor a Deus. Junto com o povo de Deus, ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Junto com o povo de Deus, ele se identificou como os escravizados hebreus, sabendo que pertencia ao povo da aliança. A usufruir prazeres transitórios do pecado. O que é isso? O pecado oferece prazeres, mas é temporário e enganoso. Moisés viu que além do momento optou para algo eterno. O pecado é isso. Falei para vocês na semana passada o que o pecado faz. Assim como a graça de Deus, a graça de Deus te lava, te limpa, o pecado também, a santidade de Deus, quando você busca a santidade em Deus, você fica, você consegue tirar muitas coisas da tua vida. O pecado também, o pecado consegue pegar um homem santo, fazer ele ser um profano. Na verdade, o pecado ele faz um anjo virar demônio. Meu Deus. Olha o anjo. O pecado faz anjo virar demônio. Meu Deus. Então não fica aí, eu estou falando para nós. Nós não fica aí achando que somos bonzinhos no negócio, não.
Porque o pecado ele não brinca não, irmão. Pecado, você olha para o pecado e fica, meu gatinho, bonitinho. Pecado é um leão, qualquer hora ele vai te devorar. O pecado ele é prazeroso. Eu disse para os irmãos aqui, eu vou repetir. Pensa aí numa comida que você degustaria ela sempre. Sempre que tivesse a sua mesa, porque você ama essa comida. É um símbolo do pecado. O pecado é gostoso, mas aí tem veneno na panela. Você come e morre. Tem dia e hora marcado para morrer. Porque o pecado vai te matar. O pecado mata. Muita gente está morrendo aí agora. Pecado. Mas nós precisamos. Só que o pecado é o seguinte: os prazeres do pecado é momentâneo, é temporal, temporário e enganoso. Você que é um de Deus, irmão, cuidado com bajulação, cuidado com esses elogios do Satanás, pode derrubar. Se não é tudo isso que eles estão falando que você é. Esses irmãos, esses pregadores modinha, né? Agora está com calça apertadinha, não tem pecado em malhar, mas ele malha para mostrar o povo que ele está, né? Aí ele quer ouvir alguém falar com ele, rapaz, esses pelancão, né? As irmãs, rapaz, você está forte, você está saradão, tem umas irmãs que falam outras palavras para ele se achar. Só que o diabo está doido para pegar ele, ele não sabe. Que Deus nos guarde e nos livre disso. Que o diabo ainda doido. Ele usa coisas boas para te pegar, tá? Pensamento do pregador, vamos lá. A fé que escolhe sofrer hoje é a fé que reina com Cristo amanhã. Com Cristo o sofrimento não é perpétuo, tá aí? Você vê um crente aí, Jesus tem 30 anos que eu estou na mesma prova, desconfia dele. Eu já expliquei para os irmãos. Existem 4 elementos que quando eu estou passando por sofrimento, eu tenho que olhar para esses 4. Estou sofrendo por quê? Eu tenho que olhar para os 4 elementos. Estou sofrendo, aí vou fazer uma autoanálise. Será que uma coisa macumbada aí? Que tem coisa de macumba aí, que eles dão para comer. Você não ora mesmo? Tudo que te dá você aceita, e ainda mais os vizinhos que você. O problema é que nós estamos acreditando todo mundo, irmão. Todo mundo é bonzinho, pior que não é. Meu Deus. Tem gente que não é macumbeiro lá, que vai. Não estou falando de gente bater tambor, despacho, não. Tem gente que a mente dele já joga um negócio ali para te quebrar. Tem gente que fala, meu irmão, depois que aquela irmã me deu aquele chocolate, meu Deus, passando mal. Não foi macumbeiro, não, foi crente mesmo que deu. Vai lá saber. Tem, através de maldição, isso aí, a Bíblia chama esse sofrimento de maldição. E maldição se manifesta de várias maneiras. Pode ser maldição localizada, não localizada, visual, que é o olho grande, falada, e aí sucessivamente. Então, várias modalidades. Tem gente que está sofrendo por causa disso. Tem gente que não. Eu estava dando aula no lugar e eu falei que existe pelo menos 5 tipos de adultério. Aí só fala do adultério entre o homem e a mulher, que é a consumação do ato ali. Mas na Bíblia tem pelo menos 4 tipos de adultério. Jesus falou, aquele que olha e traz para dele já cometeu adultério. Aí não é o ato, é o pensamento. Que é adúltero na mente. Tem um outro que é o adúltero que no culto a Deus, o culto é para Deus. Ontem foi dia de pastor, pelo amor de Deus, irmãos. Não é pecado estar presente, pastor, não, mas culto, a referência é Deus. O glória é para Deus. Não tem esse negócio, vou ler um versículo para o pastor, vou ler um versículo para a igreja. Os irmãos lá sabem, eu falo isso. Porque culto é só uma pessoa que precisa ser cultuada e o nome dele é Deus. Se o meu culto, hoje é o culto do Silvio Oração, não é assim que fala não. Hoje é o culto ao Senhor dirigido pelo Silvio Oração.
Ah, é o culto das crianças. Ninguém vai mesmo, não. É o culto de ninguém vai. É o culto ao Senhor. Quem vai dirigir o departamento da mocidade. Entendeu? Aí nós subdividimos aí. A igreja cresceu. Tem conjunto para tudo quanto é canto. Tem conjunto de tudo quanto é jeito. Aí eu escolho. Eu não gosto de geração, eu vou na mocidade. Ah, não gosto da mocidade, eu vou nas crianças. Agora tem igreja aí que tem até tem conjunto até essa turma aqui no caso, mora junto, mas não é casado. Amaziado. Tem um coral aí até dos amaziados. Aí o pregador que sofre. Aí o cara bate ali a palavra. Escute aqui, irmão. Aí o pregador que sofre vai convidado para pregar uma festividade, 50 convites para cantar, que hora você vai pregar? Aí o que eu estou fazendo? Já um despertamento de Deus. Eu estou escrevendo um livro, porque eu sei que eu não vou pregar mesmo, aquilo que eu estudei. Então você quer continuar ouvindo a mensagem, leva o livro para sua casa. Agora você compra, leva para sua casa. Porque tudo que eu prego, eu estudo. Então vai levar. Prego 20 minutos, é 10 minutos. Eu prego 10 minutos. Pronto. Agora quem quiser ouvir mais mensagem vai dar mais tempo. Mas eu tenho mensagem só para colocar para pegar na festa da minha igreja. O último dia que eu falei, me coloca para o último dia, que não tem um monte de gente, que não colocar no sábado. Pelo amor de Deus, sábado não. Vai dar um monte de gente, me coloca para o último dia, para você ter mais tempo. Me passa a mensagem 5 para as 9. Querendo que eu pregue, pode ficar à vontade no domingo. Eu falei, vou pregar. Eu falei, igreja, me dá 30 minutos a 40 minutos, eu não faço isso. A mensagem vai continuar no livro. Nenhuma ferramenta contra ti prosperará. Depois você lê. Um monte de gente comprou, eu gostei. É isso. Não está me dando tempo para pregar. Você é aí. Então o que E a minha meta é essa mesmo. Agora, por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque nós estamos vendo um período de tempo, pode falar a verdade. Tá? Aí tem esse tipo de sofrimento. Tem um outro sofrimento que é procedente de palavras que eu falo contra homens de Deus e unção. Irmão, não mexa com ninguém. Se for um garotinho que deixa ele com Deus. Enche a sua boca de água. Se alguém me falar, não fala mal de ninguém não. Porque se você falar mal de um ungido de Deus, você tem que ir lá e pedir perdão a ele. Senão a espada de Deus fica em direção da tua vida, tá? Tem gente que não vê até hoje, está no Davi Miranda. Como é que vai pedir perdão ao outro? Já está morto. Vai. Isso é chamado de cobrança de Deus. E eu vou te falar. Nem tarde nem falha, chega na hora até. Deus vai dando corda. Aí o camarada está ajeitado, aí Jeová, agora eu vou puxar. Pode aparecer Jeremias, Senhor. Porque Jeremias, Deus mudou o ministério do camarada para ele ficar assim. Ele é de Abel Meolá, sacerdote. Mas o sacerdote de Abel Meolá é procedência maldita por causa de Abiatar. Ou melhor, lá atrás, por causa de Eli, o homem de Deus se levantou e falou que ninguém mais da família de Eli seria sacerdote. Só que ficou o último por causa de Davi, o Abiatar. O Abiatar ele não é bobo, colou em quem? Davi. Aliança com Deus eu não morro. Só que Davi morre e quem assume é Salomão. Salomão começa a fazer uma limpa, porque Salomão nos primeiros anos do governo dele foi crente. Depois que ele foi tribulando. Começou bem, no meio atribulou, no final ele voltou. Tem gente que nem isso. Né? Tem gente que morre desviado. Ele deu sorte que estava em si, já morrendo, lembrando do Criador. Salmo conduto de Salomão, Eclesiastes. Se não fosse Eclesiastes, você podia colocar Salomão no inferno. Agora, por causa de Eclesiastes, você não pode colocar, não. Porque lá ele faz um autoexame e voltou para Deus. Mas Salomão, nos primeiros anos, ele fez. Aí ele começa, quem é legítimo? Aí aparece Zadok, o sacerdote legítimo. Você para cá, e esse daqui? É o Abiatar.
Aí contou a história de Abiatar para Salomão. Salomão, você é um homem digno de morte, mas eu não te matarei por amor ao meu pai Davi, que fizeste a ele. Ele levou o pão com Davi para morrer. Aí o que ele fez? Salomão, sacerdócios aqui em Jerusalém você não pode exercer não. Baniu ele, mandou ele para onde? Até o meu lar. Aí tinha um sacerdote lá que não era válido. Aí foi o pessoal crescendo. Procedente do Abiatar, aparece o pai de Jeremias, Ilquias, era sacerdote. E eles oravam: Senhor, traz de volta, Senhor Deus perdoador, traz de volta o ministério sacerdotal através da nossa família. Só que Deus, ele não perde. Ele ouviu a oração, só que ele mudou o ministério. Aqui, se vir sacerdote, é maldito. Então vou mudar o ministério, vou levantar um profeta no meio de sacerdote amaldiçoado. Foi Jeremias. Jeremias, ele é um sacerdote da linhagem de maldição, que Deus chamou ele para ser profeta. Deus chama ele para ser profeta, e ele vai ser profeta extraordinário na mão de Deus. Aí Jeremias, ele era profeta, mas tinha mania de sacerdote. Você pode ler lá. Fica, Senhor, aí Deus chega para Jeremias e fala assim, falando de cobrança de Deus, tá, irmão? Capítulo 15, capítulo 16 de Jeremias. Jeremias 3 vezes começa a interceder pelo povo. Senhor, olha para a oração. Deus, não te ouvirei. Primeira vez eu falo para ele, não quero te ouvir. E ele persiste com Deus. Deus vem a segunda vez e fala, para que eu não quero te ouvir. A terceira vez, parece que Deus se levanta do trono e fala com ele: Jeremias, ainda que se colocasse na minha presença Moisés, e Samuel. É Deus que está falando, irmão. Sabe quem foi Moisés? Eu vou estar mostrando. Você sabe, os dois maiores intercessores do Velho Testamento. Moisés, isso como é o nome do teu livro? Eu não tenho coragem de fazer isso por ninguém. Aí Deus ouviu. Samuel, Senhor, os filisteus estão vindo. Estamos na torre de vigília. Estamos em Mispa. O povo se derramou, o povo está voltando ao Senhor. O Senhor fala para ele: eu pelejo por vocês. Começou a mandar pedra mesmo. Por dia que Deus mandou pedra sobre os filisteus. A oração deles está marada. Aí vem Deus e fala: ainda que Moisés e Samuel se colocassem na minha presença e intercedessem por esse povo, eu os diria: afastar de mim, eles afastariam. Porque eu, Senhor, digo, Jeremias: quem é para a espada vai. Meu irmão. Quem é para o cativeiro irá. Quem é para passar fome, vai passar fome. Quem é para morrer, vai morrer. Porque eu, Senhor, me lembro do pecado de Manassés. Está debaixo da espada. Aí vai eu, sonso, um monte de crente sonso, desavisado. Oh Deus, tem misericórdia de fulano. Aí Jeová, eu te pego também, toma lapada. Tem um monte de gente entrando na espada porque está... Meu irmão, ninguém é melhor do que Deus, não. Se a pessoa apronta, reapronta, apronta de novo, aí vem a espada de Deus, eu vou colocar a minha na reta? É ruim. Eu grito ainda, pega, arrebenta, Jesus. Agora você que tem lá. Vocês estão entendendo isso aqui, irmão? Não, ele que falava assim, isso eu não quero não, vai lá você, varão. Aí junta 3 casados. Escuta aqui, irmão, olha bem. Então tem um sofrimento que é procedente da maldição, tem um sofrimento que é procedente cobrança de Deus, e vigia, tá, irmão? Vigia. Tem gente que está sofrendo aí porque não sai, vai ficar falando mal do povo de Deus. Mas tem mania disso aí, ó. E o diabo já infiltrou o nosso meio usando essa ferramenta da murmuração. A gente fala de adultério, mas ninguém fala da murmuração. E o que tem no meio do povo de Deus é murmuração.
Se o culto passa 10 minutos, o murmurador já fica ali na porta. Meu Deus, eu tem que trabalhar amanhã cedo, mentira pura. Ele vai para casa, vê o lanche, meia-noite, 1h da manhã, ele está acordado e ele fica postando coisa aí. Isso é o capeta que entrou ali, rapaz, para enganar esse povo. O cara fica ali, ó, vai embora. Sabe o que é isso, irmão? Vai embora, vai embora. Sabe o que é isso? Você vai pro diabo pegar ele mesmo. Aí tem gente que a porta não abre. Tá bem empregado, tem gente que ganha bem, mas não compra nada. Isso aí, ó. Cobrança de Deus. Mas tem uma outra. Tem a tentação. Se cair em tentação, começa o processo da vida. A tentação também é um sofrimento. Se cair em tentação, começa um sofrimento terrível. E o sofrimento é de dentro para fora. É na alma. E tem a aprovação que ele deu. Só que Moisés, ele escolheu sofrer do lado certo. A fé que hoje sofre, a fé que escolhe sofrer hoje é a fé que reina com Cristo amanhã. Toda aprovação vindo de Deus tem um tempo determinado para acabar. Se é Deus que está te provando, ela vai passar. Eu preguei lá em Colatina, eu falei sobre isso aí de manhã amanhã. Eu falei: toda aprovação de Deus na vida do crente tem hora, tem dia, tem momento para acabar. Vai passar. Quando eu falei isso, meu irmão, pastores choravam. Porque entendeu? Tem coisa que não é Deus, não, tem coisa que é eu mesmo. É os 3 tipos de deserto que eu já falei. Tem o que Deus me leva, ele me tira. Agora o que eu procuro com meus pés, aí é toda misericórdia. Aí tem um outro que o diabo leva. O cara quer que você tire ele. Aí quer que o pastor tira. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu falei aqui, tem como não? Vamos lá. Não consigo, não. Os prazeres do pecado passam, mas a glória permanece. Permaneça com Deus, irmão. Deixa as pessoas zombar, rir de você. Você é um quadradão, rapaz. Você é doido, você não faz nada. Vamos jogar uma bolinha, vamos fazer isso, aquilo. Você não faz isso por quê? Porque isso tudo passa. A glória permanece. Quem anda com o povo de Deus pode até ser maltratado, mas nunca abandonado. Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te deixar. Grava isso, irmão. Você pode ser maltratado, pisado, xingado, só que é uma presença que não te abandona. Amigos vão embora e é bom que vai mesmo. Porque tem um pessoal que a gente, da nossa concepção, é amigo, mas não é. Eu falei aqui, é interesseiro, é bajulador do Satanás. Irmão, esse negócio de bajulação, quem me conhece sabe. Por isso que eu não tenho muitos amigos que Deus me permite andar sozinho. Porque tem uma época da minha vida que teve uns bajuladores que depois eu fui vendo quem é. Bajulador é Judas. Fica atrás do negócio de elogio não, tá? Porque o que a terra fala não define nada quem é você. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Aqui que está a decisão dele: abandonar o Egito. Considerou o opróbrio a Cristo por maiores prazeres, ou seja, a vergonha e o sofrimento associado à obediência a Deus, que é o opróbrio, foram para Moisés mais valioso que o tesouro do Egito. Ele tinha acesso, mas ele preferiu passar vergonha e sofrimento do que tesouro do Egito. Hoje está ao contrário, né? Hoje tem um monte de pregador aí que qualquer coisa que o Egito está dando ele pega. Moisés, vivendo séculos antes de Jesus, Moisés já participava do espírito do Messias, da rejeição do mundo e da fidelidade ao propósito divino. Irmão, quando fala no céu, fala mais. Tesouro do Egito. O Egito era símbolo de luxúria, poder, conhecimento, conforto. Moisés tinha tudo isso ao seu alcance, mas a sua fé o fez ver
o que o fez ver que aquilo era pó comparado à eternidade com Deus. Nada. Parece que eu falo brincadeira. Nada dessa terra, nada. O ouro dessa terra, tudo dessa terra, não tem como comparar a eternidade com Deus. Se Deus permite um de nós aqui arrebatar de verdade para o céu agora, vou morrer aqui, não vou morrer. Aí vai para o céu, está lá no paraíso. O irmão acabou de morrer aqui, o corpo cai aqui, né? Ele está no paraíso. Aí tem um irmão cheio de fé, que é raro achar hoje. Senhor Jesus, pela tua palavra, ressuscita esse homem aqui agora. E o irmão volta. O irmão já olha, meu Deus, está num lugar tão bom como isso. Vai olhar aqui, de novo aqui. Oh meu Deus, quem fez isso comigo? Aconteceu isso, vocês sabem? João Colenda, João de Oliveira, eles eram os pregadores da década, né? Lá atrás. Escrevia a escolinha dominical. João de Oliveira morreu. O João Colenda estava nos Estados Unidos. Aí velaram, fizeram tudo bonitinho. Só que o João de Colenda falou: não enterra meu amigo, eu estou indo aí. Pegou o avião e saiu dos Estados Unidos para o Brasil. E no velório, chorando, ele falou: Senhor Jesus, quem fala aqui é o João Colenda, hein? Traz o meu amigo de volta. Na hora, João de Oliveira ressuscitou. A história que ele conta, o testemunho de João de Oliveira, ele chutou o caixão, porque voltou, né? Oi, meu amigo, você não é meu amigo não, por que você fez isso comigo? Meu irmão, o céu é diferente dessa terra. O céu eu nem comparo. Mas a sua fé fez ver aquilo que era pó comparado à eternidade, né? Vamos lá. Vocês estão entendendo isso aqui? Eu vou chegar lá e tem muita coisinha aqui. Vamos acelerar o processo. Porque contemplava o galardão. Ele tinha os olhos na recompensa eterna. Fé verdadeira enxerga além do agora e age com base na esperança do porvir. Isso aqui é até um livro para falar do arrebatamento. Hoje eu estou vendo uns crentes desavisados. Já viu os pregadores do arrebatamento? Jesus vai voltar. Voltar? Desse jeito que você está falando. Jesus está voltando. Jesus está voltando, mas na mente dele volta agora não, Jesus. Eu tenho que pregar isso, né? Eu tenho que construir meu prédio. Eu tenho que montar minha empresa. Uma época que eu era jovem, aí tinha uma menina que ela era mais avançada de idade que todo mundo lá da igreja, a jovem da mocidade. Aí o pastor pregando, Jesus está voltando. Aí ela, pelo amor de Deus, Jesus, não volta agora não, que eu tenho que casar. Meu Deus. Eu estava mais avançado, doidinho para casar, não achava um. Achou um que depois deu errado também. Agora os nossos olhos têm que ver isso aqui mesmo. Além do que você está vivendo, a sua fé faz você ver isso. Pensamento do pregador, vamos lá. Quem contempla o céu não se ilude com os ouros da terra. Tá? Quando a sua mente está no céu, o capeta pode te oferecer. Eu estou usando essa expressão meio vulgar, mas o termo precisa. Capeta é o que todo mundo fala aí. Você que dá uma que vê isso, capeta. Isso não é tratado na Bíblia não, velho. Quem contempla o céu não se ilude com o ouro da terra. Continua. Isso aqui é para nós, tá, irmão? Hoje, no contexto que nós estamos vivendo, eu digo sempre, hoje é fácil você ficar rico, tá? Se você tiver, hoje por exemplo, eu trabalhei numa empresa que ela só trabalhava com e-commerce. Sabe o que é e-commerce? Vendas online. Se você aprender a trabalhar com a internet,
Você ganha dinheiro. Não, divino colocaram no vento. Mas se você aprender a vender online, você fica rico. Porém, escute aqui, porém o céu é muito mais do que o que essa terra pode oferecer. É muito mais. A cruz de Cristo vale mais do que o trono do Egito. É uma mensagem. Quem olha para o galardão não se rende à glória momentânea. Ou toda vez que você pensa, aí tem coisa grande vindo aí para aí. Você não fica preso nessas bobeiras aqui não. Pela fé ele abandonou o Egito. Não se trata apenas de uma fuga física, mas de uma rompida. Olha o que eu estou lendo aqui, hein, meu? Ele está rompendo com o Egito. Ó. Não trata-se apenas de uma fuga física, mas de uma ruptura espiritual e moral com o sistema do mundo da época, né? Moisés deixou a segurança, o luxo, o conforto, tudo isso por uma visão divina. Quero ver quem faz isso hoje. Se Deus virar para alguém aqui e falar assim: vou te levar para você ser missionário, vou ajudar vocês, vou colocar você lá no Iapoque, no meio do mar. Abre mão de tudo, de carro, casa. Eu vou morar onde, Jesus? Você vai morar em barraca de índio. Vou usar roupa de marca? Vai não. E o sapato? Ah não, você vai andar descalço. Jesus, e o perfume? Lá tem não, você vai ficar sapato lá para passar no corpo perigoso. Nem repelente nada. Porque eu vou fazer algo grande na tua vida lá. Quero ver quem vai. Alguém vai ver, o tá doido, isso não é Deus não. Não faz nada. Sangue de Jesus tem poder, que mente é essa? Sai Satanás. Aí fala, né? Porque a gente quer conforto. E o conforto, às vezes, o luxo nosso não é aquele luxo dos bacanas aí, né? Às vezes, na sua condição, você é um luxo. Só que isso aí tem que tomar cuidado, né? O sistema. Não ficando amedrontado com a cólera do rei. Faraó era o homem mais poderoso da terra. Mas Moisés não se curvou ao medo. A fé vence o medo humano quando confia em Deus. Glória a Deus. Soberano, né? Quando Deus é maior que tudo. Vamos continuar aqui. Permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Esta é uma das frases mais sublimes sobre a fé. A fé vê o invisível. A fé é isso, tá? A fé, você chega num lugar aí que não tem igreja, não tem nada, não tem terreno. Você pisa aqui, ó. Terreno. Você chega num terreno aqui. Nós vamos fazer uma igreja aqui, ó, daqui a um ano. Porque olha, esse pastor está doido, esse pastor doido. Nós vamos fazer uma igreja com garagem ainda. Mas como? Ah, meu irmão. A fé está vendo aquilo que os olhos naturais não veem. Paulo diz assim que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Glória a Deus. Aquilo que se vê não é fé, é dúvida. Tomé. Só acredite se eu creio. E tem uma coisa, hein? Maria Madalena. Você está dizendo aí que você viu ele vivo, né? Ele vive. Ele vive, Tomé. André, ele vive. Aí André já quer chorar.
Pedro, ele vive, João. Aí Tomé desmorece todo mundo. Você só acredita se eu ver. E eu tenho que tocar nas marcas profundas, onde no buraco, os cravos na mão e na lança. Aí de repente Jesus atravessa a parede. Tomé toma um susto. Imagina. Aí Tomé ainda fica meio crédulo. Isso é fantasma, então o Espírito de Jesus, sei lá. Aí Jesus me dá um pedaço de pão, um negócio aqui para comer, porque Espírito não come nada não, Tomé. Aí a pessoa comendo a presente do Tomé. Toca aqui, Tomé! Eu não. Com medo, né? Coloca a mão aqui, Tomé. Não seja incrédulo, seja crente. A expressão incrédula na tradução, não tenha dúvida. Eu creio. Crê somente. A fé faz ver você ver que vive, irmão. Projeta. Cria. Eles vão te taxar aí de doido, de maluco. Rapaz, que irmão doido. Porque você não tem. Quem tem fé, meu irmão, faz coisa de doido mesmo. Porque está falando o que vai acontecer. Eu creio. Aleluia. Meu Deus. Como é que é? Pela fé. A fé faz ele projeta a fé. Moisés já agiu como alguém que andava na presença de Deus, mesmo sem vê-lo, com os olhos físicos. Fé é viver como se Deus estivesse visualmente ao nosso lado, né? Porque Ele está. Você não está vendo Deus, mas a fé me faz ver Deus. Irmãos, eu contei isso aqui, isso não é novidade para ninguém. Eu estava passando uma prova. Ei, Jesus do céu! A minha filha, a mais velha, tinha acabado de nascer e eu estava desempregado e construindo ainda. Não tinha dinheiro para comprar um leite. Só que crente ele ora, né? Falei, já que eu estou no vento mesmo, eu vou orar. Subi 3 dias, fiquei lá em cima daquela pedra lá do navio. Falei, agora eu desço, Deus resolve o meu problema. Agora está tudo certo. Desci, meu irmão, parecia que o vento dobrou. Falei, ih, rapaz, foi desviado. Desaforo, vou subir, vou ficar 4 dias. Se Deus não resolver, eu vou ficar 7. Até comigo. Nem que eu morro lá, mas que eu vou ficar, eu vou. Fiquei 4 dias sem comer, sem beber, nada. Não vi anjo, não vi fogo, não vi mistério, não vi nada, irmão. Desci e falei, esse negócio não funciona comigo não, cara. Não orei que era brincadeira, não vi Deus. Pelo contrário, Deus me deu uma mensagem lá em cima que era, né, os 4 elementos que alimentam ele, foi lá no monte mesmo. Aí desci, peguei uns folhetos, eu, o Magno, nós fomos parar lá na glória de Vila Velha evangelizando. Só que eu estava evangelizando, eu vi o povo meio querendo mapear, né? Só que eu falei, opa, isso aí é bobeira. Aí eu esqueci de jejum, passou as 2 semanas. Aí eu estava no púlpito da igreja lá que eu reuni lá em José Anchieta. O diácono Júnior, ele quer até vir aqui. Ele, vamos ouvir o presbítero Lindomar fazendo uma oração. Ele falou, vamos ouvir o presbítero Lindomar fazendo uma oração. Eu ouvi Jesus falar comigo, nitidamente. Meu filho, você vai fazer essa oração diferenciada. Falei, como assim, Senhor? Eu estou na frente do altar com os braços abertos. E eu quero operar milagres nessa noite. Aí Deus começou a falar comigo. Eu estava orando só para Deus abrir uma porta de emprego. Tem gente pior que você. Tem gente que está precisando de mais do que você. Então o seu milagre está condicionado a isso que você vai fazer. Olha o que eu vou fazer. Pede o meu servo, o pastor Dani, a esposa dele, a Iguani, para dar as mãos, vai deixar um espaço. Porque eu quero tocar no povo. E você vai pedir a minha igreja para passar por debaixo da mão deles. E eu vou tocar. Falei, mesmo orando, jejuando, irmão, a natureza humana é essa. Aí eu, é o Senhor mesmo que está falando comigo, Jesus?
faça, porque eu quero operar. Eu falei, Jesus, já que é o Senhor mesmo que está falando comigo, deixa eu ver um pedacinho das suas vestes. E eu olhei e não vi nada. Né? Jesus me mostra só um pedacinho das mãos, do dedinho, assim, ó. E eu olhava e não via nada. Eu falei, Jesus, é o Senhor mesmo que está falando comigo? Faça que eu vou operar. Eu falei, pastor da irmã Ivani, Jesus está falando isso comigo. É Jesus, foram lá na frente, nem terminar de falar, já correram lá e deram as mãos. Aí eu demorei, eu pensei lá o pensamento do homem. Mas se não acontecer nada na igreja, eu estou lascado. Eles vão me matar. Eu falei, vou orar de olho fechado. Virei a cara e comecei a orar. Misericórdia, Senhor. Ó Deus. Meu irmão começou a crescer a oração. Aí eu ouvi um barulho lá, glória a Deus, eu abri o olho e o pessoal caído assim, a minha fé aumentou, só que eu, na mente, eu sei que o Senhor está ali, meu pai, mas eu queria ver nem que seria um pedacinho das suas vestes, me mostra! Eu não via nada, Deus. Aí depois eles contaram, eu orando lá, nem vi não. Passou a Slaine lá, ela tinha tomado um tiro no pé, estava com a bala alojada, andando de moeda. Disse que largou a muleta, começou a dar normal, disse que a bala cobriu o pé dela, sei lá. Até hoje ela conta esse testemunho para mim. Então ela foi passando gente lá e recebendo milagre. Aí eu não estava reparando o pessoal, não. Eu quero ver Jesus, cadê? E mostra ele. De repente o evangelista Joares, ele levantou, bem assim. Eu estava aqui, orando. Ele levantou, bateu a mão nesse homem aqui. Presbítero Lindomar! Você não está vendo, não? Eu não tinha nem falado para ninguém. Olha esse homem de branco que está na frente do altar. Glória a Deus. Ele está tocando nas vidas. E colocou uma espada de fogo na mão do pastor da irmã. Quando ele falou aquilo ali, meu irmão, Jesus gritou comigo. Você não vê, mas ele viu. Meu Deus. Aleluia. Tem gente que acha que culto de crente é besteira, vai, pô. Experimenta, irmão, experimenta, faz um teste. Né? Faz 2 dias de jejum e vem para o culto. Fica 2 dias direto assim, jejuando, não come nada, fica orando no quarto. Ora, experimenta orar aí pelo menos 6 horas de joelho. Vem para o culto. Fica quietinho, você fica quietinho. Fica quietinho assim, ó. Olha o que eu estou falando. Você fica quietinho. Quando pensar que não, você vai ouvir barulho de espada. Às vezes você começa a ouvir barulho de espada. O Espírito de Deus fala que você é a guerra que está travada. O culto. Você começa a ouvir barulho de espada assim. Que esse negócio é a sensibilidade do mundo espiritual. Costuma você ver rápido assim, o rosto de pessoas se transfigurando na igreja, volta normal. Você coloca a mão, o demônio está escondendo ali. Deus abre a sua visão espiritual. Quem já fez propósito de ir para o lugar, sabe o que eu estou falando, tá, irmão? E costuma você pregar em jejum, até pastor cair, tá endemoniado. Aí você tem que ser prudente para não desviar todo mundo. Se o pastor está endemoniado, ele não fica imaginando na igreja. Você prega em jejum aí, meu irmão. O cara estiver aprontando, cai babando. Mas você tem que ser, cala a boca, Satanás, e sai de mansinho para não escandalizar. Fica aí. Você vai pregar nesse lugar aí. Tem gente que fica com medo, porque você fica vendo, ouvindo coisas que do mundo espiritual. Fisicamente nós não estamos vendo nada aqui agora. Mas Deus abrir a nossa visão espiritual, você vai ver anjos aqui, ó. Você vai ver demônios aqui fora. Porque o mundo espiritual é real. Glória a Deus que a maioria de gente não olha em jejum para beber, senão ia ficar taxado de doido.
Leia a Bíblia debaixo de muita oração e jejum para você ver, se você não vê nada dela. Leia Atos dos Apóstolos, se você ali nos começou ali, se você não vai ver fogo sair da Bíblia. Só que não é o fogo natural, não. É o fogo, Deus te leva lá para ver que o livro é o livro do fogo. Eu fiz 21 dias de jejum, eu vi uma multidão de demônios passando baixinho na terra e falava bem assim, que muitos ali eram crente orador ao contrário. Estava dentro da igreja, estava com pressão ao contrário, com mal, com inveja, que Meu era irmão, expressão. Eu falo isso com experimento. Hoje eu estou meio relaxado nesse negócio de jejum. Mas eu jejuei foi muitos dias. Eu não almoçava no domingo, não, só ia para a igreja de jejum. Eu já ouvia, os irmãos já sabiam. Né? E eu não gostava que eu ficava na minha. E ali eu já vi o que ia acontecendo. Jejum e ora. Deus vai mostrar o que é verdade e o que não é. Porque o mundo espiritual, eu vejo ele pela fé. E a minha fé, ela é ativa, ouvindo a palavra de Deus, e eu quebrantando a minha vida em oração e jejum. E não é fácil isso não, se fosse fácil. A igreja primitiva conversava com o anjo. Pedro tinha tanta intimidade com o anjo, que no capítulo 12, está dormindo, o anjo vem, calça-te, pega o cinto, pega a capa, me segue, e foi abrir a porta. Aí quando ele lá para de fora, era o olho, achei que era um sonho. Mas o homem está tão acostumado a lidar com o anjo que ele sonhava com os anjos. Meu Deus! Vivia tanto em jejum que sonhava com os anjos. Capítulo 10 e 11, 10 especificamente. Pedro está lá na casa assim mesmo. Vou subir ali, vocês vão preparar o almoço aí. Eu vou orar, depois eu almoço. O que significa dizer? Eles marcavam para almoçar. Daqui a pouco eu almoço. Eles marcavam para almoçar porque já viviam em jejum. Hoje você marca para jejuar porque já vive de comida. E ele quer ver o poder de Deus. Aí tem uns doidos. Aí não acontece nada. O que eu tenho, eu já vi falando. Aí até me pediu reforço, eu estou fora. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu falo para o irmão que está perto toda torta. Anda, o irmão. Aí não consigo não. O cara faz bem. Oh meu Deus. Que doideira. Como é que vai fazer isso sem vida com Deus, meu irmão? Sem oração. Na carne. Capítulo 2, versículo 42. Você não tem que pouco a doença dele, passa em você, você fica doido. Se não tiver ali, irmão, você pode ir, não dá certo. Agora, a fé é viver como se Deus. Não é como, é viver sabendo que Deus está do nosso lado o tempo todo. Meu irmão, não sei se hoje vai dar tempo, mas eu vou mostrar para os irmãos o que é conhecer a Deus. Vamos lá? Vocês estão entendendo isso aqui? Aleluia. Não ficando amedrontado com a cólera do rei Jali, permaneceu firme como quem vê no invisível. Aqui, ó. Pensamento do pregador. Quem vê o invisível não teme o impossível. Você está vendo o que vai acontecer? É a muralha. Para você é a muralha, para mim ela já subiu muito tempo, porque a minha fé já fazia a muralha no chão. Golias! Você vê que em nenhum momento Davi chamou Golias de gigante. Porque gigante é para quem está com a fé ligada à terra. Mas quem vê o invisível, ele já sabe que vai acontecer coisas extraordinárias. A fé não foge por medo, mas avança por visão. Quando a visão é real para nós, o visível perde o poder de nos controlar. Quando o invisível é real para nós, o visível perde o poder de nos controlar. É a carne. A carne é visível. A carne perde o poder de nos controlar.
A maior decisão de Moisés foi quebrar a corrente do Egito. Tem gente que não consegue ser aquilo que Deus quer que ele seja, porque ele não tomou a decisão dele, a decisão certa ainda, né? Após a sua maior decisão, Moisés tornou-se o maior nome depois de Deus no Velho Testamento. Eu fiz questão de estudar. Assim como Paulo, no Novo Testamento, é o segundo maior nome depois de Jesus. Jesus é o maior nome no Novo Testamento, depois Paulo. O maior nome no Velho Testamento é Jesus. Ou melhor, no Velho Testamento é Deus, depois Moisés. Simplesmente porque ele tomou essa maior decisão de romper com o Egito. Toda vez que você rompe com o sistema mundano, Deus te faz grande na terra. Glória a Deus. Aí quem Moisés tornou-se? Estadista. Primeiro candidato ao trono de Faraó em substituição. Ele era estadista, mas ele abriu mão de tudo. Historiador. Ele foi o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia e o Salmo, né? Poeta. Então, foi poeta também, ó. Deuteronômio 32:15. Engordando Jesus não deu coisa, né? Alusão a Israel. Após a bênção começa a virar as costas. Salmista, autor do Salmo 90. Profeta, um profeta semelhante a mim. Ele falou isso em Deuteronômio. Cumpriu-se em Atos capítulo 3. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, e eles ouvireis e tudo quanto vos disser. E Jesus foi maior do que eles. Isso aqui eu vou mexer, tá? Isso aqui eu vou mexer. Moisés foi chamado de homem de Deus. Josué capítulo 14, versículo 6. Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Gades Barneia. Lá na frente, primeiro livro do Crônicas, capítulo 23, 14. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Ou seja, Moisés é chamado de homem de Deus, tá? Bom, deixa eu te falar a verdade. Isso aqui, ó. Leia aí para mim. Vocês conseguem ler? Leia aí. Poucas. Dá para contar, tá? Eu contei. Hoje todo mundo é homem de Deus. Basta o irmão dar uma pisada no púlpito aqui. Eu amo, é homem de Deus. Basta ele querer subir o irmão de Deus. É o pica-pau ou o Homem-Aranha? Agora os outros estão doidos. Antigamente carregava em vigília, em roça, os irmãos pegavam. Você é pregador, assim. Hoje tem gente que vai carregar a cadeira. Os irmãos já querem verdade. Pegava isso aí, nas costas. Aí é homem de Deus. Todo mundo agora é homem de Deus. Pior que não é não, tá? A Bíblia Sagrada fala de homens de Deus, mas é pouco. Pouca gente é homem de Deus. Um deles foi Moisés. Depois vem Samuel. Depois vem Davi. Depois Simaías. Esse Simaías, dá para pregar sobre ele, tá? Que ele é personagem raro. Ninguém mexe com esse camarada, nunca vi ninguém pregar sobre ele. Elias, rapaz, Elias foi chamado de homem de Deus e o discípulo dele também foi. Eliseu era crente, irmão. Você leu o livro lá do Eliseu? Eliseu
50 anos de ministério durou. Sabe quem é o substituto de Eliseu? Sabe? Não, substituto. Jonas. Morreu Eliseu. Deus levantou Jonas. Eu até escrevi um esboço de pregação sobre o segredo de Amitai, o pai de Jonas, porque ele era contemporâneo de Eliseu. Aí ninguém mexe nisso, né? Aí todo mundo sabe, eu fui pregar um dia desse aí nos cultos de me chamarem de pai. Hoje eu quero pregar sobre o pai de Jonas. Você achou que aí, irmão? Não tem nada não. Aí nas entrevistas tem. Ó, Eliseu. O livro de Eliseu é forte. E Xigdalias, ó, homem de Deus. Timóteo. Aí aparecem mais 3 homens de Deus anônimos. 1 Samuel capítulo 2, está cortado aqui, ó. 1 Samuel capítulo 2, 27, 1 dos Reis 13, 1 e 2 Crônica 25, 7. Então se nós contarmos aqui, dá para contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí todo mundo agora é homem de Deus. Todo mundo agora é homem de Deus. Basta falar. Aí tem uns irmãos desavisados que eu estava pregando na igreja e eu estava falando, né? Eu vou atrás do profeta boca de fogo. Que agora tem que ter apelido para ser homem de Deus. Eu vou atrás do profeta boca de fogo, porque Deus revela segredo para ele. Aí chega lá o boca de fogo, está desviado. Aí a boca é do dragão lá do Satanás. Eles vão sair queimados lá. Eu vou atrás da profetisa olho de águia, aquela mulher vê tudo que não é brincadeira. Chega lá na casa da profetisa, a águia está com catarata. Vai te passar uma visão da carne, meu irmão, você vai sair de lá desviado. Vou atrás do profeta aqui. Rapaz, tem um homem de Deus ali que ele fala com anjo. Só que tem que me explicar, né? Como é que é? Ele fala com anjo. Tem 2 classes de anjo, irmão. Tem os celestiais e os demônios. Os celestiais só é permitido eu falar com ele depois que eu passo com Jesus. Primeiro eu falo com Jesus, mas depois os anjos vêm falar comigo. Agora os caídos não, eu posso falar diretamente com eles. Tem uns homens ali que falam com o anjo, eu fico aí, sem Deus, depois dele. Primeiro você fala com Jesus, que é o dono do céu. Aí os anjos vêm até o encontro, até parece com você. Agora, eu falo com o anjo, que anjo é esse? Que anjo é ele? Aí você vai atrás lá, todo mundo está falando com o Satanás, a Pedro. Aí você está doendo. Então, só existe homem de Deus por causa de Deus. Então seja um homem de Deus você. Seja uma mulher de Deus você. Não fica dependendo de gente para falar com Deus, não. O caminho já está aberto. Não fica dependendo de revelação, de pregação, para ter um contato com Deus. O caminho já está aberto, irmão. Agora, você já tem que ir lá de São Paulo para você levantar a mão. O cara que ele tem que dirigir o culto para dar lugar. Eu verifico. Se ele não dirigir o culto, ele não dá lugar. Agora, se você der, já era. Mas é bom, assim. Tem gente que só é fogo puro com o microfone na mão. Passou? Teve uma vez um varão. Ele não culto assim, ó. Vamos ouvir o irmão. Ele já levantou do banco voando. Quando ele pegou o microfone, já bradou, parecia uma metralhadora. Depois que terminou a adoração, voltou. Ô varão, vou comprar o microfone para ficar com você fica ligado. Pode ver. O microfone você dizia todo mundo, só a cara do irmão já. Aqui, ó, Deus aqui mostrou até um que gostava tanto de microfone, que Deus mostrou a uma irmã sobre o microfone na vida dele, e ele saiu daqui. Foi a irmã Lúcia. Irmão, vamos lá para me adiantar, tá? Que eu estou na apresentação ainda. Moisés, ele é chamado de legislador do povo hebreu. A lei no Monte Sinai, né, foi entregar a ele. Hebreu da família de Levi, muito mais além do que Levítico, pertencia à família de Arão.
família sacerdotal, mas ele não era sacerdote. Moisés podia ser sacerdote, mas ele não era. Moisés, a expressão simbólica, você pode usar Moisés como a palavra de Deus. Deus delegou isso a Moisés, falou: Moisés, vem cá, meu filho, eu te constituo hoje por Deus e Arão por profeta. Você sabe o que é isso? Como é que é isso, Senhor? Você é um símbolo da minha palavra. O que você falar, Arão tem que acatar. Glória a Deus. Já pensou, meu irmão? Moisés é um símbolo da palavra de Deus. Então você lê aquele texto lá. Moisés ora a Deus e Deus fala: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Aí Moisés: diga para o povo. Aí a palavra de Deus falando: os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre, porque o Senhor pelejará por vós. É a palavra de Deus. E vós calareis. A palavra de Deus, quando fala, meu irmão, está falada. Vamos lá, cheguei aonde eu queria. As duas sarças. Você que é pregador, isso é novidade, tá aí? A gente, quando estuda na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar árvores esplêndidas lá. Quem aqui não ouviu falar da oliveira, da palmeira, macieira, aquelas árvores que aparecem no livro de Cantares de Salomão, árvores desejadas, né? A Bíblia fala do terebito. Boa de mensagem, pode vir para ele também. As árvores que falam da Bíblia, tem várias. Você lembra que Jesus olhou para o camarada assim: o que eu vejo? Eu estou vendo homens como árvore. Ali tem uma mensagem. Então os homens aparecem como árvore, né? Tem árvores boas e tem árvores ruins. Mas a sarça não é árvore. Ao contrário daquilo que a gente imagina. Agora, você é duas sarças aqui. A sarça que vai aparecer para Moisés aqui, eu queria ser ela. Eu sou ela. Queria não, eu sou ela. Eu prefiro ser uma sarça do que ser uma figueira que não era nada, que Jesus não levou, eu sou ela. Mensagem falando aqui, ó, forte. As duas sarças, ou você é uma ou você é outra. Primeira coisa, quando a gente fala de sarça, qual é a ideia? Os egípcios chamavam de espinheiro bravo. A sarça, ao contrário daquilo que muitos crentes imaginam, não trata-se de uma grande árvore repleta de folhas verdes e linda de se ver. Não. Sarça é um arbusto vegetal de tamanho médio, também não é muito grande, lenhoso e de fácil combustão, sem grandes expressões, oriunda do deserto. Para vocês terem uma ideia, até cobra tinha medo de ficar debaixo de sarça. Insetos tinham medo de ficar debaixo de sarça, porque qualquer hora que ela estava ali, ela pegava fogo rápido. E cobra não gosta de fogo, né? O histórico de sarça só vai aparecer duas vezes na Bíblia, que vai me chamar a atenção, assim, duas vezes. Depois tem um texto ligado a ela, a essas duas vezes. Mas vou falar sobre as duas sarças hoje. A sarça que todo mundo conhece é a sarça ardente. Essa sarça nós chamamos a sarça de Moisés, né? A sarça que queimava e não se consumia. A referência é isso. Símbolo da igreja, tá? A sarça aqui do Êxodo, capítulo 3, é símbolo da igreja. Eu vou mostrar. Uma vez, muitos anos atrás, eu não pego mais essa mensagem, todo mundo prega. Viu pregando uns negócios aí, começou a pregar, eu parei de pregar. É coisa profunda sobre a sarça. A sarça é a igreja. O que tem a ver a sarça com a igreja? Primeiro, a sarça não tem muita aparência, não, formosura, não, é a igreja. A igreja não tem muita aparência, não, formosura, mas o que dá na sarça, irmão,
o que está na sarça chama a atenção de pecador homicida, de general. Porque não é a sarça em si que auto-identifica como aquilo que ela tem, mas é quem está na sarça que chama, que fala com vocês. Então a primeira sarça, ela simboliza a igreja. A segunda sarça está em Juízes, capítulo 9, do versículo 8 ao versículo 15. A sarça que dominou os cedros. Ó. A parábola das árvores de Jotão, a referência a Juízes, capítulo 9, especificamente versículo 14, aparece como um símbolo ruim. Essa sarça aqui vai ser atribuída a um homem que nós vamos ver daqui a pouco quem ele é. Então, esse é o versículo lá, capítulo 9. Então todas as árvores disseram à sarça: reina tu sobre nós. E a sarça disse: se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e abrigai-vos debaixo da minha sombra. Sarça vai ter sombra? A sarça é um símbolo de ambição aqui, ó. Ambição vazia, sem fruto, nem sombra verdadeira. Sarça não gera sombra. Quem submete a sarça errada acaba queimando pelo fogo do ego. Principais características de Abimeleque, representado pela sarça. Chamado aqui é Abimeleque. Deixa eu explicar um pouco sobre ele. Gideão foi convidado para reinar e não quis reinar. Não quis. Chamaram os filhos, ele não quis. Só que tinha um filho dele que não era o legítimo, né? Ele quis reinar. E esse Abimeleque aqui que quer reinar, ele é complicado. Quando a chamada vem de Deus, você não se oferece, tá, irmão? Eu estava pregando numa grande igreja esses dias, eu estava falando. Eu fico na minha esperando Deus me apresentar. Ô irmão, mas já era para você estar longe. Eu estou onde Deus quer que eu esteja, porque eu não vou ficar me auto-divulgando. Se a unção que está na minha vida não é vista, aí eu não posso fazer nada. O grande problema é que tem muita gente oferecendo para si, e ele vai ser de maneira errada. Espera Deus te apresentar, irmão. Se Deus quiser te honrar, chegar o momento de honra de Deus em nível de pregação, você não precisa nem pregar em Gideão, não. Você prega numa praça que Deus te faz conhecida aqui no bairro. Alguém filma aquilo ali. Meu irmão. Eu lembro do pastor Joel Machado. Estava conversando com ele. Na década de 80, ele gravou uma mensagem, o dia mais longo da história. Ele contou a história toda da mensagem, como é que foi. Ele foi pregar num mato lá na época. Era na época de fita, né? Fita, aquelas fitinhas que colocavam, né? Aí o pastor que convidou ele, nem sabia quem ele era. Ele falou: olha, irmão, eu me converti na década de 80, ouvindo essa mensagem. Ele colocou a mensagem. E o pastor João, essa mensagem eu gravei ela para ele. O dia mais longo da história, que é o dia da crucificação. O dia da crucificação. E aquela mensagem foi divulgando o ministério do Joel. Uma mensagem, se Deus quiser te exaltar, Deus te exalta. Um feito seu. Homem de Deus não precisa ficar
Ô irmão, me leva para pregar na sua igreja em nome de Jesus. Ô varão, se oferecer, isso é feito.